Olá pessoal, eu sou Gustavo Farias do Proje4Me. Nesse vídeo eu vou explicar para você as operações básicas para que você possa trabalhar em equipe e gerenciar suas próprias tarefas utilizando o Proje4Me. O primeiro passo é você fazer login no sistema. Então você pode acessar aqui o nosso website proje4.me e clicar no botão de login. Fazendo isso, você vai acessar a tela de login do sistema. Você digita o seu e-mail e a sua senha, depois clica no botão enviar. E aí você já vai estar na tela inicial do Proje4Me. Estando na tela inicial, é muito simples para você gerenciar as suas responsabilidades, tá? Quando você entra na tela inicial, você vê as duas coisas que você mais quer ver no sistema de gestão de projetos, que são as suas próprias tarefas ou aqueles projetos que você está acompanhando, coordenando, gerenciando. Falando aqui das tarefas especialmente, você não precisa ir para nenhuma tela além da tela inicial para você ver quais são as responsabilidades que foram delegadas para você. Então aqui eu tenho a aba Minhas Tarefas e aqui embaixo eu tenho em cada cartão desse uma tarefa que foi delegada para mim, mas elas já ficam ordenadas por data de entrega. Ou seja, aquela tarefa que eu tenho que entregar mais cedo, ela vai aparecer primeiro aqui na minha visão. Em resumo, começou o dia, o que é que você faz? Entra no Proje4Me e começa a realizar as tarefas da esquerda para a direita, porque elas já estão ordenadas por data e por prioridade. Agora vamos ver as operações básicas que você pode fazer sobre uma tarefa. Se você vai trabalhar aqui nessa tarefa, dimensionar fluxo e uso, por exemplo, você clica aqui sobre o título da tarefa e vai abrir essa janela aqui à direita, onde você tem todas as informações que você precisa para realizar essa tarefa. Você tem a descrição da tarefa com as instruções que você deve seguir para realizar a tarefa. Aqui você tem a data de entrega da tarefa. Você pode ter aqui um esforço estimado para a realização dessa tarefa, por exemplo, 4 horas. Você tem a prioridade, arquivos anexos relacionados a essa tarefa. E quem estiver envolvido nessa tarefa pode discutir aqui nos comentários para realizar alinhamentos, esclarecer dúvidas e fica tudo registrado aqui na própria tarefa. Mas eu quero comentar sobre algumas ações principais e corriqueiras no dia a dia enquanto você realiza uma tarefa. Por exemplo, para atualizar o progresso da tarefa à medida que você trabalha nela, basta você clicar aqui no campo Progresso e digitar, por exemplo, 60%. Já para você apontar horas trabalhadas nessa tarefa, você clica no campo Esforço Realizado e basta digitar que você trabalhou, por exemplo, 4 horas nessa tarefa hoje. Aqui você diz o que você fez de forma bastante resumida, para que outras pessoas, como seu líder, por exemplo, não precisem lhe perguntar no que é que você trabalhou hoje. Basta que ele veja esse comentário aqui e aí já evita uma interrupção do seu líder sobre você. E aqui também você diz a data na qual você trabalhou essas 4 horas. Basta registrar e está feito um apontamento de 4 horas. Uma outra forma muito simples de apontar horas numa tarefa é simplesmente clicando aqui nesse reloginho, no próprio cartão da tarefa, sem ter que acessar a janela da tarefa aqui à direita. Basta clicar aqui no reloginho da tarefa e você aponta horas apenas digitando um valor, apertando Enter e registra as horas que você trabalhou. Uma outra ação essencial é você atualizar o status da tarefa, ou seja, inicialmente toda tarefa está no status não iniciado. Mas você pode clicar aqui e alterar para em andamento, quando você começar a trabalhar na tarefa, e quando concluir a tarefa você pode alterar para concluído. Bem como também, quando você concluir o trabalho em uma tarefa, você pode clicar aqui nesse checkzinho de concluir tarefa. E aí essa tarefa vai sair da sua visão e vai para a visão aqui de tarefas concluídas. Tudo bem? Então, essencialmente, quando você começa o seu dia e chega aqui na tela inicial do Proje4Me, você simplesmente clica numa tarefa, vê o que você tem para fazer, atualiza o status da tarefa para em andamento e começa a trabalhar na tarefa. De acordo com a evolução que você teve ao longo do dia, você pode atualizar o progresso da tarefa aqui e pode também realizar o apontamento das horas que você trabalhou. Tudo bem? É simples assim. Agora, esta visão mostra apenas suas próprias tarefas, as suas próprias responsabilidades. Mas é muito comum que no ambiente colaborativo você trabalhe não olhando apenas para a sua responsabilidade, mas também para as responsabilidades das outras pessoas, para que possa haver aquela colaboração e um possa ajudar o outro. É por isso que, quando a tarefa pertence a um projeto, você vai ter aqui esse íconezinho, painel de tarefas, onde você pode clicar nesse ícone e acessar o painel ao qual essa tarefa pertence. Por exemplo, eu estou aqui num projeto chamado Contratar Colaborador. E aqui eu tenho tarefas a serem realizadas e os devidos responsáveis. Então, o Gustavo está responsável pela tarefa Mapear a Necessidade.
que deve ser entregue até 26 de outubro. Essa data está marcada de vermelho porque a tarefa está atrasada. Então, aqui no painel de tarefas, eu posso ver não apenas a minha tarefa, mas a tarefa aqui de Augusto, outra tarefa de Daniel, de Juliana. Todo mundo vê o que todo mundo está fazendo nesse projeto de contratar colaborador. Então, essa é a visão do painel de tarefas. E aí, comentando um pouco aqui sobre um painel de tarefas, nele você pode criar etapas para o seu projeto. Então, por exemplo, se eu vou contratar um novo colaborador, eu tenho a primeira etapa, definir a oportunidade, onde eu tenho essas tarefas a serem realizadas. Aqui na segunda etapa, divulgar a oportunidade, eu tenho outras tarefas a serem realizadas, bem como na etapa de selecionar candidatos, entrevistar e selecionar quem vai ser contratado e na última etapa, efetivar contratação. Então perceba que facilmente eu posso dividir o trabalho da minha equipe em entregas intermediárias, o que é a prática número 1 para você cumprir com os prazos em projetos. Eu posso criar uma nova etapa clicando aqui, dou um nome, dou uma data para a etapa e aparece uma nova bolinha aqui na linha do tempo. Já aqui no painel de tarefas, você tem um fluxo a ser seguido, 4 colunas, não iniciado, em andamento, em revisão e concluído. E à medida em que você começa a trabalhar numa tarefa, move ela para em andamento, terminou a tarefa, vai ser revisado por outra pessoa, move para em revisão. Concluiu a tarefa, foi aprovada na revisão, move para concluído. Então, à medida em que você vai trabalhando e vai evoluindo na realização de uma tarefa, ela vai caminhando da esquerda, que é a coluna não iniciado, para a direita, que é a coluna concluído. Aqui também tem um recurso muito importante, que é a possibilidade de você criar subtarefas, o que traz muita autonomia para cada pessoa gerenciar o seu próprio trabalho. Então, aqui, por exemplo, eu deleguei a tarefa mapear necessidade para Gustavo, e Gustavo pode clicar sobre a tarefa, vir naquela janelinha aqui do lado da tarefa e criar subtarefas, dividindo esse trabalho em partes menores. Por exemplo, eu vou mapear uma necessidade, eu posso colocar aqui entrevistar setor que está necessitando de um novo colaborador. Depois eu posso preencher uma autorização necessária lá no portal da empresa. Então eu criei duas subtarefas que deverão ser realizadas para que eu conclua a tarefa mãe, que é mapear necessidade. Agora, quando eu crio essas subtarefas, veja que apareceu um íconezinho aqui, as subtarefas cadastradas. E também apareceu na mesma hora aqui em cima, essa seção, quadro de subtarefas. Para que serve isso? Você pode expandir aqui esse quadro e você vê a tarefa mãe, que é mapear necessidade, e ver as suas subtarefas. Olha só, preencher autorização, entrevistar setor. Eu tenho aqui subtarefas a serem realizadas para que a tarefa mãe, mapear necessidades, seja concluída. Só que você pode gerenciar essas subtarefas de forma totalmente visual. Então veja que você delega uma tarefa para Gustavo e ele pode quebrar essa tarefa em tarefas menores para gerenciar melhor o trabalho que ele está realizando. E o gestor de Gustavo, o líder de Gustavo, ele não precisa perguntar a Gustavo: e aí, como é que está o andamento da tarefa, mapear a necessidade? Basta vir aqui no painel e olhar. Está em andamento e já foi feita a entrevista por setor e está em revisão a autorização que foi preenchida. Então o gestor não precisa interromper o trabalho de Gustavo para fazer uma pergunta que já está respondida aqui no painel de tarefas. E para finalizar, eu quero só mostrar para você duas coisas que serão muito úteis no dia a dia. A primeira coisa é, como é que está o desempenho aqui dessa equipe nesse painel de tarefas? Para você ter essa resposta, basta clicar aqui no modo de apresentação. E aí você vê como é que está o desempenho de todas as tarefas desse painel. Temos 11% das tarefas concluídas, ou seja, 2 tarefas das 19 tarefas desse painel. Temos uma tarefa não iniciada, 3 em andamento, 13 atrasadas e 2 concluídas. E aí você se pergunta, poxa, 13 tarefas atrasadas, que tarefas são essas? Clica sobre o gráfico e você já tem a resposta na hora. Estão aqui as 13 tarefas atrasadas, os devidos responsáveis, a data de conclusão dessas tarefas e outras informações. Voltando aqui para o modo de apresentação, eu vejo o planejado, realizado do tempo e do custo. Então perceba que eu tenho aqui com um clique o desempenho da minha equipe nesse projeto de contratação de colaborador, mas a grande mágica está aqui nesses filtros, porque você pode ver o desempenho, por exemplo, só na etapa de definir a oportunidade. Então aqui vão aparecer apenas as tarefas que fazem parte da primeira etapa do meu painel de tarefas. Eu vejo status, progresso, planejado, realizado. Posso inclusive ver o desempenho só de Gustavo na etapa de definir a oportunidade. Os gráficos se atualizam novamente. Então, para acompanhamento do trabalho dessa equipe é muito simples. Basta utilizar o modo de apresentação,
que está presente em todas as telas do sistema. Então, se você for lá na página inicial do sistema, por exemplo, e você quer saber como é que está o meu próprio desempenho, em todas as telas onde você tem uma lista de tarefas, você tem aqui o modo de apresentação. Então, simplesmente clica aqui. Você vai ver como que está o seu desempenho nas suas próprias atividades. Progresso, quantidade de tarefas em cada situação e também o desempenho em termos de planejado realizado, do tempo e do custo. Então é simples assim para você utilizar o Project for Me no seu dia a dia. Se você quer saber mais detalhes sobre subtarefas, sobre etapas, sobre todos os recursos de um painel de tarefas, ou aqui da sua página inicial, já que a gente tem aqui mais algumas opções de filtros, de exportar para o Excel e etc., você pode acessar o nosso canal no YouTube e verificar vídeos específicos que lhe ensinam como utilizar subtarefas, como criar etapas, como utilizar checklists e assim por diante.